E se você não quer que o Papai Noel chegue na sua casa, passe pela chaminé e te mate, deixa um like no vídeo agora mesmo. Se bem que casa nenhuma no Brasil tem chaminé, né? Então, esquece. Mas aí, nesses casos reais, né, que a gente chama reais entre aspas, porque a gente não tem como confirmar, mas que são casos estudados, né? Qual que é, a gente já falou de vagina, mas além dele, qual que é o caso definitivo de alienígena? Que foi adaptado, você quer dizer, pra filme? Isso. Cara, o maior... A gente teve minisséries, né, 3D, que abordaram o caso de Roswell. Exatamente. Teve o próprio Arquivo X, falava de Roswell o tempo inteiro. Teve alguma série do Steven Spielberg, cara, que eu esqueci o nome agora, acho que era Taken, talvez, que abordava alguns casos de abdução alienígena e tocava em Roswell. Eu tô voltando pra Roswell, que eu acho que ele é meio... Ele, sim, é o mais famoso de todos, né? Eu acho que assim, eu acho que não exatamente de um caso, mas os dois principais conteúdos pra mim que abordaram a grande questão sobre Área 51, Hangar 18 e aonde esses casos eram estudados e levados, a gente tem aí o Projeto Blue Book e a gente tem Arquivo X. Sim. Que conseguiram retratar de uma forma muito carinhosa com o público que era fã do assunto, né? Tanto os ufólogos como a galera que simplesmente gostava do assunto. Foram duas séries que trataram com muito carinho isso, essa questão, essa mística que existe ali, né? Na Área 51 e no Hangar 18, né? Mas em se tratando de caso mesmo, tem um filme que vocês trouxeram na lista de vocês que vocês tinham passado pra gente, né? Um filme recente, né? Agora, um filme de pouco tempo atrás, que fala sobre as luzes de Phoenix, né? Do estado. Esse filme, ele só não é melhor porque o próprio caso, ele não é muito falado, ele não tem muitos dados. Mas ele é um caso que ele é curioso porque ele também tem múltiplas testemunhas, tal qual o primeiro caso estudado pelo Projeto Blue Book, que foram as luzes em em Boston, em, sei lá, em 50 e tantos, me falha a memória agora, se é 53 ou 54, que também tiveram luzes na cidade. O Phoenix foi muito parecido nesse sentido. E estamos falando, cara, dos anos 90, final dos anos 90, esse acontecimento, né? Uma coisa muito mais recente. Tinham muitos anos que não acontecia nada tão grandioso, né? Como um desfile de luzes, né? E não era uma época que tinha drones ou coisas que as pessoas podiam falar, aquilo é drone, aquilo é, sei lá, balão teleguiado. Então, realmente foi uma coisa muito... adoro usar essa palavra, o Solano sempre me zoa, mas é que o Tsoukalos usa muito, né? Muito compelling. É muito convincente. Compelling, né? É um caso muito convincente, mas que conseguiu ser abafado de uma forma incrível e que não se fala quase dele em lugar nenhum, sacou? Cara, essa história de Phoenix, ela foi, inclusive, exposta pelo próprio governador, que é o Fife Symington. Exatamente. Né? O governador de Arizona, que na época, ele fez uma conferência de imprensa e trouxe alguém vestido de alienígena pra fazer piada. Olha aí, vocês estão levando muito a sério. Foi só um treinamento lá dos aviões americanos, era balão, era sei lá o quê. E aí ele depois, né, 3D, 10 anos mais ou menos depois do acontecimento, ele foi à imprensa dizer que ele foi coagido a falar aquilo. Eita. Que o negócio foi muito sério, cara. Se você for ver, aí de novo, a gente tá nas testemunhas, né, mas de novo, testemunha no tribunal serve se todas elas baterem, você vê que tem alguma coisa, né, você tem que cruzar essas narrativas. Cara, o objeto, ele era imenso. O objeto que projetou essas luzes, ele era imenso, cara. Imenso. Não eram vários disquinhos formando um V. Era tipo um destroyer, Star Destroyer do Star Wars. E esse cara deu uma pirada depois disso. Pois é bacana você continuar a investigar onde a grande mídia para. A grande mídia para onde, né, e vai sempre tentar dar uma zoada, é isso que você falou, né? Tem que sempre ter um gancho ali pra uma piadola e tal, porque também tem que pensar o seguinte, a grande mídia não quer que você fique apavorado, ela quer que você fique ansioso, ela quer que você fique, né, roendo as unhas, mas apavorado, o establishment não quer que você fique. Então você tem que dar sempre aquele tom final, aquela risadinha. Puta, aí o 3D comentou ali rapidamente sobre Arquivo X, e essa era uma parada muito foda de Arquivo X, porque a gente tinha ali na série 2 agentes que eram do FBI investigando, né, esses casos não solucionados, meio inexplicáveis e tudo mais, e sempre
sempre tinha por trás de tudo isso uma conspiração do governo para acobertar toda a verdade, né? De a gente ter vida alienígena aqui na Terra também. E é muito engraçado, Léo, porque no próprio Arquivo X eles tratam nele uma das maiores conspirações, uma das maiores teorias uma das maiores teorias da conspiração que existem, que são os Majestic 12, né? Os 12 majestosos. Sim. Que seriam uma espécie de comunidade de grandes figurões, né? De alta patente ou grandes empresários que durante muito tempo nos Estados Unidos promoveu a contra-informação ou espalhou a verdade segundo eles, segundo o que beneficiava eles. E o Arquivo X trouxe, né, o Majestic 12, né, num formato de sindicato, né, que eles chamavam de o sindicato, trouxe isso, né? Então ele tratou muito dessas questões que o ufólogo e o amante da ufologia, cara, fritavam, sabe? Fritavam, meu Deus! Total. Sabe, que coisa incrível. O Majestic 12, ele não tinha um esquema que o governo americano tinha meio que uma moeda de troca com os alienígenas? Não tem uma parada assim? Não, tem várias. Cara, isso é uma ponta só deles, assim. Mas... Isso é um programa inteiro. Exatamente. Daí um programa inteiro. O Majestic 12 é um negócio muito, muito confuso. Fala, Afonso, falando que vai ter no Frequência X, pô. Faz o jabá. Vai ter no Frequência X um especial de 12 horas sobre os Majestic 12. Mas só um resumão básico, uma das paradas que eles faziam é a troca de tecnologia por abduções. Então, tipo assim, ó, filho, me dá essa tecnologia aqui que eu deixo você levar meia dúzia de humaninho lá pra você abduzir. Isso existe, isso bom, existe, né? Não tô afirmando que acontecia. Estou falando que diziam sobre eles, né? Eu assisti pouquíssimos episódios de Arquivo X e eu pergunto pra vocês se ainda vale a pena assistir, assim, se... Cara, vale. Envelheceu bem e tal. Envelheceu bem. Ah, vale. Eu assisti, olha só, a minha mulher é a maior fã de Arquivo X que vocês já vão conhecer na vida de vocês, assim, no mundo, tá? Ela sabe tudo. Ah, mas também, pra casar contigo, você achou que... Exatamente. Ela é a maior fã. Faz sentido. Só um detalhe, já que tu tocou nessa piada, tu vê como, às vezes, no meio da fala, o 3D, ele dá uma falhada, né? Que é ele tentando se adequar ao idioma humano, né? Ele total. dá uma travada. A língua não funciona tão bem, né? Não, o sintetizador de voz também tá desatualizado. Ali é todo cheio de... Tô precisando baixar o DLC novo ali. O DLC novo. Agora eu lembrei que o 3D, há mais ou menos uns 2 meses, quando a gente gravou um podcast de RPG, ele falou que ele era o maior fã de Matrix do mundo, de não sei o que, de toda a galáxia, entendeu? É verdade. aí. Que é uma coisa que provavelmente caiu por terra em dezembro. Não caiu, não. Não caiu, não? Não caiu, Tá. não. Outro podcast, então a gente conversa sobre isso. Precisamos conversar. Precisamos. Se não caiu, tá errado. Acerta a indignação. Não, mas enfim, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Sim. Admitiu, hein? Mas então, sobre Arquivo X, 2002, assim que começou a pandemia, minha mulher virou e falou assim, bora reassistir, porque ela já assistiu tudo umas 15 vezes, né? Eu tinha visto tudo muito pingado. Então eu peguei do primeiro episódio da primeira temporada até o último episódio da 11ª temporada, que é mais recente, né? Assisti tudo. Cara, valeu a pena bastante, assim, não me arrependo, foi muito legal assistir. Não tá datado. Assim, a primeira temporada, talvez você precise ter um pouco mais de benevolência e entender o contexto da época, mas, cara, a segunda temporada já não tem mais isso, sacou? Não é datado e tal, talvez só a primeira. Tem uma coisa ou outra só, assim, de efeitos visuais, caras, que ficou datada, assim. Mas é muito pouco, realmente. Porque a maioria das coisas do Arquivo X é meio que aquela regra do tubarão do Spielberg, né? Quanto menos você mostrar, exatamente, melhor. E como tem muito efeito prático também, eu acho que ela sobrevive bem e a discussão é bem legal. Massa. Mas vocês falaram do caso de Roswell, e eu sei que esse é o caso mais famoso e tal, e eu sei que talvez não tenha um filme ou uma série que tenha adaptado tão bem esse caso, mas vocês poderiam contar um pouco mais dessa história pra quem não conhece muito bem?